E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no nosso encontro de número 21, nós vamos falar sobre a NR16, atividades e operações perigosas. Vamos começar pelo primeiro tópico da NR, são consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos anexos números 1 e 2 desta NR. Só queria fazer uma observação, né, que quando a normatização brasileira vem falando sobre o que é e o que não é uma atividade de operação perigosa, quais atividades requerem o pagamento do adicional de periculosidade. Por exemplo, você tem o vigilante de um banco, sem dúvida nenhuma que é uma atividade perigosa, mas a legislação brasileira não diz que é uma atividade que faz jus ao adicional de periculosidade. Então, quando a NR16 fala que são as atividades e operações perigosas, a dos anexos 1 e 2 da NR, fala que essas atividades fazem jus ao adicional de periculosidade, ok? Então, né, o anexo 1, explosivos, e anexo 2, inflamáveis. Até então, tá tudo ok. O primeiro item da NR fala que são as atividades perigosas, as que estão no anexo 1 e 2. Anexo 1, atividades que envolvem materiais e substâncias explosivas. E anexo 2, as atividades que envolvem materiais ou substâncias inflamáveis. Só que, é o famoso mas, né? Mas tem um anexo asterisco na NR16, que é o anexo que fala sobre as atividades que envolvem substâncias radioativas. Essas atividades presentes nesse anexo asterisco também fazem jus ao recebimento do adicional. Se fosse só até aí, já seria uma exceção, né? Porque o primeiro tópico fala que é só o que está no anexo 1 e 2 e, de repente, na própria norma aparece um anexo asterisco lá falando que são substâncias radioativas. Até aí tudo bem. Só que tem um outro detalhe. O decreto 93.412, de 14 de outubro de 86, fala sobre o pagamento do adicional de periculosidade às atividades que envolvem eletricidade. Tá, gente? Esse decreto, o link de acesso a ele está à disposição no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, assim como a NR16 na íntegra, né? Esse decreto ele vem regulamentar uma lei que fala que o pessoal que trabalha na área elétrica, aí tem lá, né, algumas citações, algumas exceções, etc. Mas, em geral, trabalhou no ramo de eletricidade, apesar de não constar na NR16, também requer o pagamento do adicional. Ou seja, gente, para a gente encurtar a situação, é só pensar o seguinte: adicional de periculosidade, explosivo, inflamável e eletricidade. São esses três itens, né? Substâncias radioativas é bem mais raro a gente encontrar algum trabalho que envolva essas atividades que estão presentes nesse anexo da NR16. Então, explosivo, inflamável e eletricidade. Um argumento muito forte, gente, para usar com o empregador que nem sempre quer pagar todo o adicional devido ao trabalhador é esse argumento aqui, ó, o artigo 459, parágrafo 1º da CLT. A irregularidade, deixar de efetuar o pagamento integral do salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, gente, não pagar o adicional de periculosidade é uma infração por trabalhador que não recebe esse adicional. Geralmente, as irregularidades encontradas durante uma fiscalização do Ministério do Trabalho que chegam a ser autuadas, a esmagadora maioria dessas irregularidades é por quantidade de trabalhadores da empresa, não do estabelecimento, mas da empresa. Por exemplo, você tem uma grande rede de supermercados, o CNPJ é centralizado. Você foi numa loja que tem 40 trabalhadores.
Se encontra determinada irregularidade nos caixas, né, que é a NR17, questão de ergonomia, que a gente vai falar um pouco mais adiante, em outra oportunidade, melhor dizendo, né? Então, a infração, por exemplo, essa rede de supermercados tem 3.000 trabalhadores, né? Você vai calcular, né, o valor da multa, se chegar a ser autuado, pelo número de 3.000 trabalhadores. Não é 3.000 vezes o valor da multa. Não é isso. Por exemplo, de 1 a 50 trabalhadores, a multa por irregularidade em relação ao caixa do supermercado, o valor é X. De 51 a 100 trabalhadores, é X mais Y. De 101 a 500 trabalhadores, e assim por diante. Mas infrações com relação a salário, deixar de pagar o valor integral do salário, não efetuar o pagamento de hora extra, por exemplo, limitar o acesso do trabalhador a dispor de forma integral do seu salário, é por trabalhador que não recebe o adicional, não recebe a hora extra e não consegue usar totalmente o seu salário. Então, por exemplo, você tem uma grande empresa do ramo elétrico, ou seja, todos os trabalhadores trabalham com eletricidade e não recebem periculosidade, uma vez que a eletricidade, melhor dizendo, não está na NR16, se chegar a ser autuado, por exemplo, essa empresa de 1.800 trabalhadores é 1.800 vezes o valor da multa. Tá, gente? Então, serve aí como um excelente argumento para os empregadores que, por má fé, que acontece, ou por desconhecimento, se recusam a efetuar o pagamento do adicional devido. Pelo menos é o que a fiscalização usa e dá muito certo. Ok, gente? Então, depois desses parênteses aí, só reforçando mais uma vez, correndo o risco de ser muito repetitivo. Explosivo, inflamável e eletricidade, ok? Substâncias radioativas, as presentes no anexo asterisco da NR16. Vamos adiante. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção, como eu disse com vocês na nossa videoaula 20, né? O recebimento, ou seja, o exercício do trabalhador em condição de periculosidade assegura ao trabalhador o recebimento de adicional de 30% incidente sobre o salário. Diferentemente do adicional de insalubridade, que é sobre o salário mínimo, o adicional de periculosidade é fixo, é 30%, o de insalubridade é 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, mas o adicional de periculosidade é 30% sobre o valor do salário. Por exemplo, você tem um trabalhador que recebe R$2.000 por mês de salário. Se ele for receber insalubridade, 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, independente dele receber R$2.000 ou um salário mínimo. É sempre sobre o salário mínimo. Já o de periculosidade é sobre o salário, ou seja, seria 30% sobre esses R$2.000, que no caso seriam R$600. Tá? Vamos direto para o item 16.8. Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas. Gente, todas as áreas de risco. Tá? E outra coisa, devem ser delimitadas. Se vocês forem procurar delimitar no dicionário, vocês vão encontrar alguma coisa do tipo restringir o acesso, circunscrever. Não é uma fita zebrada. Tá? Então, todas as áreas de risco previstas na NR16 devem ser delimitadas, ou seja, devem ter o seu acesso restringido. Tá? Outra coisa, uma dúvida que pode surgir. Alexandre, área de risco. O que é isso? O que é área de risco no entendimento da NR16? O anexo 1 e 2 traz no seu item 3. São consideradas áreas de risco. 2 pontos. Responde a pergunta. Então, no nosso blog NR16 está lá à disposição. É só clicar no link e no anexo 1 e 2 e no item 3 de cada um desses anexos. São consideradas áreas de risco. Todas aquelas áreas descritas no item 3, nos itens 3 de cada um dos anexos, 1 e 2, devem ter o seu acesso restringido.
Gente, ficamos por aqui, né? Como sempre, infelizmente, eu usei um tempo muito maior do que eu havia previsto inicialmente, mas estamos à disposição aí no Orkut, no Gmail, Facebook e Twitter. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço e tchau.